Olá, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê graça, te dê vitória. Eu quero aqui nesse dia compartilhar algo que tem queimado no nosso coração com você. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que, meus irmãos, sinceramente tem feito toda a diferença na nossa vida. Tem trazido um tempo sobrenatural, um destravar de Deus sobre nós. Algo que tem feito toda a diferença na nossa chamada, no nosso ministério, aqui na nossa igreja, tem feito toda a diferença na vida dos irmãos, algo que nós temos ensinado aqui na igreja e já temos visto os testemunhos, temos visto Deus usar os irmãos poderosamente após nós estarmos ensinando algumas dessas coisas que nós vamos passar para você hoje aqui. Eu quero falar hoje sobre as línguas estranhas. O que a Bíblia fala sobre as línguas estranhas, o que são as línguas estranhas, o que nós temos deixado de usufruir no sentido das línguas estranhas, e o que podemos passar a usufruir se nós aprendermos um pouco mais sobre isso, se nós identificarmos um pouco mais sobre isso e absorvermos no nosso espírito essa palavra. O livro de Atos dos Apóstolos mostra para nós, tão conhecido capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Aqui, meus irmãos, nós vemos o início da igreja batizada agora com o Espírito Santo. O início da igreja agora sendo guiada pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E aqui nós vemos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Mas o que a Bíblia fala sobre as línguas estranhas? Quais são essas línguas que agora a igreja está falando? Quais são essas línguas que agora a igreja está liberando naquele cenáculo? Nós precisamos entender uma coisa. A igreja, ela tem errado no sentido das línguas estranhas e tem deixado de usufruir de algo muito poderoso para nós. A igreja tem errado no sentido de, a igreja pegou as línguas estranhas, colocou tudo no mesmo pacote, fez das línguas estranhas uma única coisa, e há uma falta de entendimento, uma certa confusão por aí, e que o intuito que eu creio do Espírito Santo nesse tempo é trazer clareza para que a igreja possa desfrutar disso que está à nossa disposição. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos encontrar, querido, no mínimo, 3 formas de línguas estranhas que a Bíblia relata para nós. Então, se tem 3 formas, a igreja tem errado porque a igreja não tem feito a separação dessas 3 línguas. A igreja tem colocado tudo numa batedeira, bateu tudo ali, fez aquela mistura, e uma parte da igreja diz que as línguas estranhas não são para todos, uma parte da igreja diz que as línguas estranhas cessaram, a outra parte da igreja diz que as línguas estranhas são para todos. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer trazer clareza é: quem está certo? Você já parou para se perguntar quem está certo com tudo isso? A igreja que afirma que não são para todos, ou a igreja que afirma que é para todos? Sabe? As duas estão certas, mas também as duas estão erradas. Sim, existe uma característica das línguas que não são para todos, que sim, Deus dá para um e não dá para o outro. É aí que essa parte da igreja está certa. Mas quais são essas línguas que não são para todos? E sim, a parte da igreja que fala que são para todos está certa. Mas qual língua é para todos?
me explique. Eu quero que você me dê conteúdo, eu quero que você me dê uma justificativa. E é aí onde que entra a grande confusão que tem feito a igreja deixar de usar e aproveitar e crescer nisso que Deus tem para nós. Então nós vamos ver, querido, que a Bíblia fala de 3 tipos de línguas para nós. O primeiro aspecto das línguas estranhas é esse que a gente acabou de ler em Atos dos Apóstolos, que a gente vai ver que é o dia de Pentecostes. A igreja recebe agora o Espírito Santo, mas a gente vai ver qual o primeiro aspecto das línguas estranhas. Se você for abrir a sua Bíblia aí, pode abrir ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Como a gente leu aqui, eu citei até o versículo 4. Agora, a partir do versículo 5, a gente vai ver, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Guarda isso aqui. O dia de Pentecostes, judeus de várias nações do mundo estão agora em Jerusalém, celebrando a festa ao Senhor, e é o dia de Pentecostes que o Espírito Santo vem sobre a igreja. A igreja agora cheia da glória de Deus, cheia do Espírito Santo, agora começa a falar noutras línguas. Mas haviam ali homens do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro, e eles fazem uma pergunta: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, querido, o primeiro aspecto que a Bíblia fala sobre as línguas estranhas é esse aqui que acontece no dia de Pentecostes, que são as línguas, que são idiomas. Porque é muito claro isso para nós na interpretação do texto. Judeus do mundo inteiro estão em Jerusalém e agora eles escutam a igreja cheia do Espírito Santo magnificar a Deus e falar das maravilhas de Deus. Só que eles não escutam eles falando na língua deles, eles escutam falando nas línguas dos estrangeiros. O povo estrangeiro estava ouvindo os judeus agora falar na língua deles, falando em idiomas. Então várias nações estão em Jerusalém naquele dia, e o poder de Deus veio sobre a igreja, dando para ela uma capacidade que é para evangelismo. Esse é o sinal que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, que as línguas são sinais para os incrédulos. Essas são as línguas que são os idiomas, sabe? E que agora a igreja cheia do Espírito Santo recebe essa capacidade para falar em outras línguas. Só que essas línguas não eram mistérios, não eram línguas desconhecidas, não, eram idiomas. Cada crente cheio do Espírito Santo estava falando um idioma. Já imaginou, irmão, que coisa poderosa? Cada crente falando em outro idioma. Se fosse hoje, se tivesse um irmão na sua igreja que é alemão, o outro falando no idioma dele, sabe, cheio do Espírito Santo e trazendo uma palavra para ele. A gente conhece alguns testemunhos, por exemplo, do pastor. Houve um pastor, ele foi fazer uma visita na casa de um irmão, e quando ele estava na casa desse irmão, o pastor fez a visita, e no final da visita, vamos orar, né, irmão, vamos abençoar e tal. Quando eles foram orar, o pastor começou a sentir um desejo muito forte de falar em outras línguas, e a princípio ele meio que sem entender e tal, aquela coisa, mas aí no meio da oração ele liberou e ele começou a falar outras línguas. Quando ele abriu o olho, ele viu que o irmão estava chorando copiosamente, e ele sem entender muita coisa a princípio, falou amém, encerrou aquela oração, e quando o irmão abriu os olhos, o irmão perguntou para ele: pastor, o senhor é judeu? Ele falou: não. O senhor já estudou o hebraico? Ele falou: não. Ele falou: pastor, pois eu acabei de ouvir o senhor falar tudo o que está acontecendo na minha vida, mas o interessante é que eu não ouvi o senhor em português, eu ouvi o senhor em hebraico.
Então naquela hora aquele pastor começou a falar em outras línguas, por mais que no primeiro momento ele não sabia o que estava acontecendo, ele não estava falando simplesmente em mistérios, ele estava falando no idioma, ele estava falando em hebraico, e aquele irmão naquele momento foi abençoado, foi evangelizado, pois viu a glória de Deus através daquele sinal, e reconheceu que Deus estava ali usando o pastor para falar no idioma que ele conhecia, que ele havia estudado. Ele disse: pastor, eu conheço o hebraico inteiro, e eu acabei de escutar o Senhor falar tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha família. Sabe, meus irmãos, nós encontramos isso, temos mais alguns testemunhos aqui. O irmão francês estava numa igreja nos Estados Unidos. O irmão não sabia falar inglês. Então sempre quando ele ia na igreja, ele precisava de um intérprete. O pastor da igreja pregava em inglês e o intérprete traduzia para ele no francês. Um determinado culto, a glória de Deus tomou conta do ambiente, e de repente aquele irmão francês vira para o intérprete e fala: não precisa você me falar mais nada, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estou escutando o pastor falar em francês. Já imaginou isso, irmãos? O poder de Deus sobre você, pastor, você pregador, o poder de Deus sobre a sua vida, e você pregando em português, todo o seu auditório ouvindo você pregar em português, mas de repente tem um irmão ali sentado francês, um irmão espanhol, um irmão italiano, e sem que haja necessidade de alguém interpretar o seu idioma para ele, ele te ouvir, você pregar no idioma dele. Já imaginou o poder de Deus sobre você? Isso é possível, meus irmãos. Esse é o primeiro aspecto das línguas estranhas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. É só a gente fazer a interpretação do texto direitinho, que a gente vai ver isso, sabe? Os idiomas que Deus ativou naquele dia ali na igreja primitiva, que judeus do mundo inteiro se maravilharam e disseram: como nós estamos ouvindo esses homens que são galileus falar das grandezas de Deus na língua em que nós somos nascidos. Então isso aqui não é mistério, isso aqui é idioma. Isso aqui realmente pode não ser para todos. É uma verdade que Deus pode te usar em outro idioma para pregar para alguém, e pode nunca me usar dessa forma. É aqui que entra o grande segredo, porque, como eu falei, alguém diz que as línguas estranhas não são para todos, mas quais línguas não são para todos? Então esse primeiro aspecto eu concordo, pode realmente não ser para todos. Deus pode usar um irmão para falar em outros idiomas e nunca me usar. Então nisso sim, pode não ser para todos. Esse primeiro aspecto das línguas estranhas. Agora, meus irmãos, vamos para o segundo aspecto das línguas estranhas, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6. Se você for abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 5 e 6. 1 Coríntios, versículo 14, versículos 5 e 6. Eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter com vocês falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se eu não falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? O segundo aspecto que nós encontramos na Bíblia Sagrada sobre as línguas estranhas é o que eu vou chamar aqui agora, para nossa melhor compreensão, de uma mensagem profética, que agora vem sobre alguém, e alguém recebe uma mensagem, e essa sim em mistérios, e que é necessário essa combinação dessa mensagem profética em outras línguas, que sim são mistérios. É necessária combinação com alguém que tenha o dom de interpretação das línguas. Essa pessoa que vai interpretar pode ser você mesmo, que recebe a mensagem e automaticamente interpreta, ou pode ser você recebendo a mensagem de um lado e o intérprete do outro lado. Essas línguas já não são idiomas, essas línguas já são
mistérios. Essas línguas já é uma mensagem em línguas estranhas, que agora é necessária combinação para interpretação. Vamos ler 1 Coríntios 14, versículo 12 e 13. Você vai encontrar algo aí. Diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então, essa mensagem profética, combinada com o dom de interpretação de línguas. Esse aspecto das línguas estranhas é para edificação da igreja. O primeiro é idiomas para o evangelismo. Essa segunda mensagem profética para a edificação da igreja, e eu vou aqui abrir o leque, que também pode ser para o evangelismo. Sabe, meus irmãos, então nós precisamos compreender e crescer nesse entendimento, porque sim, mais esse aspecto, realmente, esse aspecto das línguas estranhas pode não ser para todos. Sim, Deus pode usar o irmão que está à sua direita para receber uma mensagem em mistérios, usar o irmão que está à sua esquerda para interpretar essa mensagem profética, e Deus pode nunca te dar uma mensagem profética em mistério, ou Deus pode usar você para receber essa mensagem, e Deus pode nunca me usar dessa forma. Esse segundo aspecto também não é para todos. Eu estou focando nisso porque é aqui que está a grande confusão. Se o primeiro aspecto das línguas estranhas são os idiomas, que não são para todos, o segundo aspecto é a mensagem profética, que é necessário que haja interpretação para a edificação da igreja, também não é para todos. Agora, eu lembro, irmãos, sabe, uma certa vez aqui na nossa igreja, o Espírito Santo de Deus tomou a igreja de uma forma poderosa. O irmão veio pregar aqui na nossa igreja e Deus falou algo poderosamente com a gente, e no final, irmãos, estávamos todos orando, aquele mover de Deus, e eu comecei a falar em outras línguas, e eu imaginando que seriam só, mas aquele momento de êxtase, de adoração a Deus, mas de repente, quando eu falei uma frase, o irmão se levantou e começou a interpretar aquela mensagem. Eu falei mais uma frase, ele interpretou aquela mensagem. Eu falei mais uma frase, ele interpretou de novo aquela mensagem. E eu falei a quarta frase, ele interpretou de novo aquela frase, aquela mensagem. Eu nunca vou esquecer o que Deus falou conosco aquele dia. Deus falou com a gente: eu estou entre vocês. Eu autorizo o crescimento de vocês. Deus falou com a gente: eu entrego essa cidade para vocês. E a quarta frase que Deus falou foi: eu vos darei visibilidade. Sabe, meus irmãos, foi muito forte aquele dia, sabe, e Deus tomou a igreja foi edificada, a igreja foi avivada, a igreja recebeu um ânimo novo, a igreja recebeu vida, a igreja recebeu uma unção nova para continuarmos a caminhada para evangelizar essa cidade, firmados numa promessa, firmados agora em algo que o Espírito de Deus me usou para trazer uma mensagem profética em mistérios, e usou o irmão para interpretar essa mensagem. Nós fizemos o aniversário de uma membro aqui da igreja, e o irmão foi pregar, e no final, novamente, nós estávamos orando, e eu comecei a falar em mistérios, e novamente o irmão começou a interpretar. Deus naquele dia queria falar algo para aquela jovem que estava completando um ano de vida, e eu trouxe a mensagem em mistério, o irmão se levantou interpretando, trazendo uma mensagem para edificação da vida dela naquela noite. Sabe, meus irmãos, esse é o segundo aspecto, que sim, esse não é para todos. É aqui que eu quero que você foque, meu irmão. E agora, pastor, mas o que está à disposição de todos? Qual é a língua estranha que está à disposição de todos? O terceiro aspecto que a Bíblia fala sobre as línguas estranhas, e que esse está à disposição de todos,
Agora não é idioma e agora não é uma mensagem profética em mistérios para alguém interpretar. Agora o terceiro aspecto é o aspecto da oração em línguas. Enquanto o idioma não está disponível para todos, Deus dá a quem Ele quer. A mensagem profética também Deus dá a quem Ele quer. A oração em línguas está disponível para todos os crentes. Seja você jovem, criança, idoso, seja você novo na fé, velho na fé, seja você quem for, está à sua disposição o aspecto da oração em línguas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala muito sobre as línguas estranhas, né? Sobre o fluir dos dons ali, né? Principalmente sobre as línguas estranhas e o profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 2, vai falar assim, ó: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Agora o versículo 4: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Meus irmãos, nós entendemos a vida inteira que orar é o quê? Falar com Deus. E agora vem o apóstolo Paulo e fala: o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus. Então esse aspecto aqui é o aspecto da oração em línguas, sabe, meus irmãos? E nós precisamos crescer nisso para a nossa edificação. O versículo 4 ele fala: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Irmãos, por que essa ferramenta da oração em línguas está à disposição de todos? Porque é uma ferramenta que o Espírito Santo de Deus liberou para nós, que vem através do batismo com o Espírito Santo, que é para a edificação de todo crente. Você acredita que Deus disponibilizaria uma ferramenta para a edificação para um e não para o outro? Você acredita que Deus disponibilizaria uma ferramenta que um usaria e seria um crente mais forte, um crente mais alicerçado, um crente mais firme, um crente mais fiel, e o outro, Deus não daria essa ferramenta a ele, e ele seria um crente mais fraco, um crente mais vulnerável, um crente instável, um crente infiel? Meus irmãos, eu não posso acreditar nisso, porque o nosso Deus não é injusto. Deus não tem os seus preferidos, de dizer: você, eu quero que você seja mais forte, então eu quero que você ore em línguas. Você, eu não sei o que eu quero para você, então você não precisa orar em línguas. Isso não existe, não é lógico, sabe? Então a oração em línguas está à disposição de todos nós. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar mergulhar nos rios de Deus e começarmos a orar noutras línguas, sabe, para nós nos edificarmos, sabe? Quanto mais você orar em línguas, mais você vai se edificar. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai ser um crente forte, mais você vai ser um crente constante, mais você vai ser um crente alegre, você vai ser mais feliz, você vai estar mais em paz. Se você orar mais em línguas, sabe, você vai estar mais firmado na sua fé, mais firmado nas suas convicções. Olha o que o apóstolo Judas falou. Judas, capítulo não, né? Judas só tem um capítulo. Judas, vamos lá. Judas. Versículo 3. Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é o versículo 3 de Judas. Agora nós vamos ler o versículo 20, que vai falar assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que aquele que ora em línguas se edifica. Agora Judas vem e diz: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é orar em línguas. Sabe, meus irmãos, isso está à nossa disposição para a nossa edificação. Isso está à nossa disposição para nós sermos uma construção mais forte, que não seremos abalados, que mesmo que enfrentemos os ventos, as chuvas, que os rios venham sobre nós, não seremos abalados, teremos a nossa fé edificada, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, orando, gastando tempo, orando em outras línguas. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Esse Espírito aqui está com E maior, E maiúsculo. Então é orando no Espírito Santo. É a mesma coisa que Judas está falando, orando no Espírito Santo. Então isso aqui, essa é a palavra do revestimento, da armadura de Deus. Como eu me revisto da armadura de Deus? Orando no Espírito. Sabe, orando em línguas, gastando tempo orando em línguas. Essa é uma das práticas, meus irmãos, que mais a igreja deveria utilizar nesse tempo de aflição que nós temos vivido, nos últimos tempos da igreja, no tempo em que eu creio de verdade que o Espírito Santo de Deus, antes de Jesus voltar, vai trazer um avivamento para a última colheita de vidas, a última colheita de almas, e esse revestimento de poder, esse destravar dessa unção, desse poder, dessa autoridade, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, virá através de muitas coisas, e uma das principais é a oração em línguas. Tem muitas coisas que nós podemos fazer, o jejum, a meditação da palavra, tal, a santidade, mas tudo, vamos entender, meus irmãos, que a oração em línguas é uma base, é o que nos dá edificação. Se você orar em línguas mais e mais e mais, quando você lê a Bíblia, você vai ter muito mais revelações mais profundas, revelações mais íntimas. Deus vai falar muito mais com você, a palavra de Deus vai saltar diante dos seus olhos, as coisas que você não via até aquele momento, você vai começar a ver. Se você orar em línguas, você vai estar se edificando, então você vai viver mais em santidade, você vai conseguir resistir ao pecado, você vai conseguir resistir quando a tentação vier. Acredite nisso. Ora em línguas. Na hora que você estiver sendo tentado, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Você vai estar se edificando, se edificando, se edificando. E você vai ver que o seu espírito vai estar forte, a sua carne vai ser enfraquecida, e você vai vencer todas as suas tentações, ou as tentações que vierem sobre você. Você vai vencer. Não precisa mais você cair em pecado, não precisa mais você ser vencido pela tentação. Ore em línguas, se edifique, se edifique, se edifique. Sabe, pastor, e se eu pequei? Eu estou em pecado. Guarde isso aqui. Um dia alguém perguntou a um pastor, eu já era crente, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, praticante da oração em línguas, mas por um momento eu parei de orar em línguas, fui esfriando e caí no pecado. Hoje eu tenho a plena convicção de que eu já não posso mais viver nesse pecado, eu quero vencer esse pecado, só que hoje já está muito difícil, eu me afundei até o pescoço nesse pecado, mas eu quero sair dele. O que eu faço? Eu posso orar em línguas? Meus irmãos, se você está em pecado, olha bem para mim, se você está em pecado, mas você quer sair do pecado, você tem convicção de que precisa reativar a sua vida com Deus, você só não pode orar em línguas, você deve orar em línguas, partindo do princípio de que aquele que ora em línguas se edifica. Lógico que você não vai orar na zombaria, você não vai orar sem temor, você vai orar na visão de que você está edificando o seu espírito. Você vai ali gastar tempo, hora após hora, e você vai começar a ver que o seu espírito vai ser aceso, sabe? Deus vai te cobrir com a sua glória, Deus vai vir com unção nova sobre você, e você vai resistir a esse pecado, e você vai conseguir sair dele. Vai por mim, meu irmão, porque isso é a verdade.
Isso é a verdade. A oração em línguas é para a sua edificação. Quando eu oro em línguas, eu não falo aos homens, eu falo a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, vamos lá de novo, para 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo fala que aquele que ora em línguas, ele ora bem. Sabe, orar em línguas, eu não estou orando com a minha mente, não estou orando com as minhas emoções. É o meu espírito falando diretamente com o Espírito Santo. É o meu espírito levando o mais íntimo do meu coração. Você concorda comigo que às vezes, orando com entendimento, que o apóstolo Paulo fala, o que farei então? Eu orarei com entendimento e também orarei em línguas. Eu cantarei com entendimento e também cantarei em línguas. Sabe, é uma verdade que a nossa oração com entendimento não é uma oração perfeita. A oração com entendimento, que é a nossa oração em português, na nosso idioma natural, não é uma oração perfeita. É uma verdade que às vezes a gente não é 100% sincero, a gente não consegue alcançar, sabe, a plenitude daquela oração, a gente não consegue alcançar os lugares mais profundos somente na oração com entendimento, mas na oração no Espírito Santo, nós conseguimos acessar os lugares mais profundos do nosso ser. E eu falo aqui na igreja onde eu sou pastor, a nossa vida é como feita de vários departamentos, várias gavetas. E dentro dessa gaveta está cada área da nossa vida. E é lógico que em alguma gaveta tem aquela coisinha que a gente sabe que não era para ficar ali. Mas quando a gente ora com o nosso entendimento, a gente não ora com toda a sinceridade para que aquilo seja removido. Mas quando nós oramos com o nosso espírito, o mais íntimo do nosso espírito sabe que aquilo não é para ficar ali. E o nosso espírito leva aquilo ao Espírito Santo na maior sinceridade possível. E quando a gente vai ver, se você tinha um costume de pecar de semana em semana, você vai perceber que o seu espírito levou aquela oração até o Espírito Santo. E o Senhor começou a mexer naquela gaveta, tirar aquela coisinha. Você vai ver que semana que vem você não vai cometer aquele pecado que te aborrece, porque toda semana você cai, toda semana você se arrepende, toda semana você chora, mas você não quer cair. Mas as suas emoções, sabe, o seu entendimento ainda limitado, é humano, né? Mas o seu espírito levando a oração perfeita até Deus. E aí você vai perceber, semana que vem você não caiu naquele pecado, porque você está edificado, sabe, isso faz toda a diferença para a nossa vida, sabe, meus irmãos, os benefícios da oração em línguas eu já estou falando com você, revelações mais profundas da palavra de Deus, mais intimidade com Deus, mais comunhão com o Espírito Santo, você vai ficar mais sensível ao mundo espiritual, você vai perceber mais facilmente quando o diabo armar um laço para você e você vai sair fora, você vai ficar mais sensível à voz de Deus, ao toque do Espírito Santo, ao mover de Deus, quando Deus estiver falando, sabe, você vai ouvir mais a Deus, você vai ver mais aquilo que Deus está fazendo, sabe, esses são os benefícios. Você vai vencer tentações orando em línguas, você vai vencer o pecado orando em línguas, você vai se edificar, sabe, meus irmãos, e esse também é, para você que faz a obra de Deus, que sonha fazer a obra de Deus, essa também é a chave que destrava mais e mais o poder de Deus através do seu ministério, os sinais, prodígios, maravilhas, o poder de Deus para que sinais aconteçam, para cura, libertação, sinais, sabe, maravilhas, prodígios acontecerem, e eu creio que o Espírito de Deus quer restaurar tudo isso sobre a igreja. Gaste tempo orando em línguas, bote uma música, um louvor para tocar e comece a orar em línguas. Você gasta um tempo, você bota o louvor, coloca uma meta, ore no mínimo 1 hora por dia em línguas estranhas, ore no mínimo 1 hora por dia. Se eu posso te dar alguma coisa que pode te ajudar, monta uma playlist no seu celular,
de uma hora louvor direto, e você vai orar até aquele louvor acabar, esquece, e só para de orar em línguas quando aquela playlist acabar. Você vai perceber que logo tudo isso vai ficando cada vez mais fácil. Você vai orar 1 hora, você vai orar 2 horas, você vai orar 3 horas, você vai orar 4 horas. Estou te dando um segredo aqui, que se você praticar oração em línguas, você vai orar muito mais. Tem gente que diz: pastor, eu quero orar mais. Como eu faço para orar mais? Ora em línguas. Ore tudo que você tem para orar no entendimento. Deixe tudo diante de Deus e depois parta para a oração em línguas. E E você fica. Esqueça da hora. Se você tem tempo disponível, gaste tempo com Deus, se edificando. Gaste tempo com Deus, edificando a sua fé, edificando o seu espírito, matando a sua carne, se fortalecendo, ativando em você. Meus irmãos, eu posso falar algumas coisas que têm acontecido aqui na igreja. Nós começamos a ensinar isso sobre a oração em línguas. Se você for aqui no nosso canal, entra aí, procura alguns vídeos aí para baixo. A oração em línguas, os segredos da oração. Você vai ver a gente praticando isso aqui na igreja, ensinando isso. Houve a mensagem pregada ontem, mesmo terça-feira, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira. Houve a mensagem pregada ontem pelo diácono Jonas, o mover de Deus na oração, o mover de Deus na palavra, a glória de Deus tangível, irmão, aqui na igreja, um ambiente de glória, um ambiente diferente, irmãos. Nós temos experimentado isso aqui nesse lugar, não fazemos força para nada, nós não temos feito força para nada, sabe? Pessoas têm sido tocadas, pessoas têm sido curadas, a libertação acontecendo, sabe? Deus está movendo, sabe? A igreja está avivada. O diácono Jonas falou comigo esses dias: pastor, eu orei 1 hora com entendimento e outra hora, 1h30 só em línguas estranhas, sabe? Se edificando, e a gente vê os resultados disso na mensagem que ele pregou ontem, sabe, meus irmãos? Faz toda a diferença. Gaste tempo orando em línguas. Um erro da igreja que diz que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê, é que a igreja espera momentos especiais para orar em línguas. Esse é um dos maiores erros que a igreja comete, sabe? A igreja não precisa esperar sentir um arrepio, uma tontura, um calafrio, sabe? Uma vontade de chorar. A igreja não precisa esperar sentir alguma coisa. A verdade é que você pode orar em línguas 24 horas do seu dia, se você quiser. Você consegue? Então, se você consegue ficar acordado 24 horas, você pode passar essas 24 horas orando baixinho no seu lugar, sem dar nenhum pulo, sem dar nenhum grito, se você quiser, você faça, mas, sabe, no seu lugar. Daí que você está trabalhando, você está lavando louça, você está lavando prato, você está lavando roupa, você está varrendo a casa, você está cuidando dos filhos, você está tomando banho, sabe? Você está na hora no culto na sua igreja, na hora do louvor, sozinho, você e Deus, você se edificando. A verdade é que até na hora da pregação, você pode ficar ali sozinho, baixinho, sem escândalo, sem atrapalhar a mensagem do pregador. Você escuta e se edifica. Sabe, meus irmãos, é poderoso isso. Não espere momentos especiais, não espere aquele momento do culto onde a unção vem, você sente um arrepio, você sente alguma coisa, você sente uma alegria, você sente, sabe? Não espere, ore em línguas o tempo todo se edificando, o tempo todo se edificando. Você vai ver a diferença na sua vida espiritual, você vai ver a diferença no seu chamado, você vai ver a diferença na sua fé. Eu oro para que Deus traga um entendimento ao seu coração, eu oro para que Deus traga um entendimento dessa palavra para nós nesse tempo, sabe, meus irmãos, para que em nome de Jesus a igreja possa desfrutar cada vez mais do que é a oração em línguas, idiomas, uma mensagem profética para que haja interpretação, e a oração em línguas. A oração em línguas está à disposição de todo mundo, de todo crente.
E esse é o desejo de Deus, para que a sua igreja seja avivada, para que a sua igreja seja renovada, para que a sua igreja, sabe, receba dons, receba poder, receba autoridade, e as vidas sejam tocadas somente pela glória de Deus, as curas aconteçam somente pela glória de Deus, as libertações aconteçam somente pela glória de Deus, sabe, meus irmãos, que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe. Tem muita coisa para a gente falar sobre a oração em línguas, sabe? Tem muita coisa para a gente ir aprofundando, e esse é o desejo do nosso coração. Eu quero cada vez mais compartilhar coisas sobre a oração em línguas, para nós crescermos juntos nisso daí, para nós aprofundarmos juntos nesse aspecto da oração em línguas, que, irmãos, isso empolga o meu coração, isso, sabe, me deixa maravilhado, porque, irmão, em tão pouco tempo que nós começamos a aprofundar nisso, sabe, há muitos anos atrás eu tinha escutado alguma palavra sobre isso, não tinha aprofundado muito, mas eu sozinho já praticava bastante. Nos últimos meses, sabe, temos escutado muito mais coisas sobre isso, aprofundado nos estudos e na prática, irmão, a coisa mudou, a coisa virou, o céu se abriu de uma forma assim sobrenatural, irmão, a coisa começou a acontecer, sabe, as pessoas estão sendo tocadas, os irmãos da igreja estão avivados, irmão, os obreiros estão enfoguetados, a coisa está acontecendo, sabe, Deus está movendo. Então ore em línguas, pratique a oração em línguas, se edifique, sabe, estude, medite, pegue coisa boa que fala sobre isso, sabe, não fique por aí ouvindo abobrinha, ouça coisas que sejam a verdade sobre isso, sabe, e que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor traga cada vez mais edificação sobre você. Quando o apóstolo Paulo fala, porventura são todos apóstolos, porventura outras coisas, porventura falam todos em línguas. Ali o apóstolo Paulo não estava falando da oração em línguas, ali ele poderia estar falando dos idiomas ou da mensagem profética, para que haja interpretação. No aspecto da oração em línguas, sim, são para todos, são para todos, são para todos, e esse é o desejo de Deus. Eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê vitória. Você que ficou até aqui nessa mensagem, que o Senhor continue falando no seu coração. Ouve aí as mensagens anteriores aí do nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha essa palavra com alguém, abençoa alguém, sabe, ativa o sininho das notificações aí no nosso canal, para que sempre quando a gente publicar algum conteúdo aí, você receba para sua edificação, sabe, nos ajuda a fazer esse canal crescer, compartilha com alguém, compartilha com os teus contatos, e vamos para cima, igreja, vamos para cima na oração em línguas, porque Deus vai mover, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar vitória. Isso está empolgando meu coração. Quanto mais eu falo sobre isso, mais me empolga. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais me empolga. Quanto mais eu escuto sobre isso, mais me empolga, sabe, quanto mais eu oro, mais me dá vontade de orar, não dá vontade de parar, irmão, não dá vontade de parar de orar em línguas, sabe, eu gasto 3, 4 horas do meu dia orando em línguas em casa. Vou tomar banho, eu quero orar em língua, estou me arrumando, eu quero orar em língua, estou vindo para a igreja, eu quero orar em língua, estou fazendo visita, estou no caminho da casa de um irmão para o outro, eu quero orar em línguas, vou baixinho falando com Deus, entendendo que algo está sendo gerado no meu espírito, que o meu espírito está orando, a oração perfeita. Ah, meu irmão, e o nome do Senhor será glorificado por tudo isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão dele esteja sobre você, que as ricas bênçãos do Senhor te alcance a sua casa e alcance a sua família. Deus te abençoe.